Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu quero trazer aqui para vocês mais uma atualização que é feita aqui por um colega meu da Genial Investimentos chamado Igor, que tem uma carteira recomendada de dividendos. Todos os meses ele faz aqui uma visão da carteira, às vezes algumas mudanças, né? Não é muita mudança porque é uma carteira mais visando aí o recebimento de renda passiva. E eu gosto de trazer esse vídeo aqui por algumas razões. Primeira razão, divulgar o trabalho dele, tá? Sempre falo para vocês que eu não sou o dono da verdade, não é só a minha carteira que faz sentido, tem outros jeitos de pensar, tem outras empresas que às vezes valem a pena para uma carteira com foco em dividendo. Então aqui é mais também com o objetivo de não só divulgar o trabalho dele, como também mostrar que não existe só uma carteira 100% verdadeira para uma estratégia de dividendo e trazer mais informação. Por quê? Porque pode acabar isso daqui te ajudando, a entender se sua carteira é realmente muito boa e aí você permanece com ela, ou se você às vezes está com uma carteira muito ruim, com uma carteira que não faz muito sentido, ou até um terceiro motivo, um terceiro ponto aqui, poderia ser você vendo essa carteira, entendendo que os analistas, né, outras pessoas estão pensando em uma ação, uma empresa que você às vezes nunca nem considerou para a carteira e que às vezes possa fazer sentido, tá? Então é um vídeo mais direto ao ponto, um vídeo para mostrar aqui a opinião dele. Ao longo do vídeo eu também dou a minha opinião sobre essa carteira. Eu tenho algumas divergências com essa carteira aqui, para ser bem sincero, né? Alguns episódios dos meses passados você muito possivelmente já deve ter percebido isso, mas de novo, gente, é muito legal que as pessoas pensem diferente, né? Porque, porra, se todo mundo pensasse igual, você não teria nem negociação, né? Você não teria mercado. Imagina se todo mundo quisesse vender Banco do Brasil, de quem que você compraria, né? Essa aqui é a verdade. Desculpa, se todo mundo quisesse comprar Banco do Brasil, de quem que você... e ninguém quisesse vender, né? De quem que você compraria? E aí, de novo, eu agradeço que tenham pessoas que pensam diferente de mim, porque eu consigo fazer as minhas compras, tá? E aí, bom, vamos tentar entender. Resumidamente, né, a gente viu o que está acontecendo aí no cenário macro global, tá? Não vou ficar passando aqui por muito tempo, mas alguns pontos importantes. Questão aqui do Brasil, uma postura um pouco mais dura do Banco Central quanto a corte de juros. Estados Unidos, a gente viu, na verdade, dados econômicos fortes, né? O que pode acabar trazendo para frente essa decisão de corte de juros. É interessante mencionar isso. Você perceba aqui um pouco de como que está se vendo, né, a probabilidade do corte de 0,25 pontos percentuais nas reuniões do Fed. Então perceba que de tempos em tempos, né, você acaba tendo essa diferença, essa mudança de probabilidade. Quanto mais para frente esse corte de juros, mais acaba no final do dia sofrendo ativos de risco. E quando eu falo sofrendo ativos de risco, são todos os ativos. Só que olha uma coisa interessante. Se o juros nos Estados Unidos fica mais alto por mais tempo, eles têm o que no final do dia, pessoal? Atratividade para renda fixa. Então o estrangeiro acaba tirando o capital da Bolsa Brasileira. É o que aconteceu. Veja aqui o acumulado do fluxo estrangeiro na nossa Bolsa. Está negativo nesse ano. Ou seja, se ele está tirando dinheiro, significa que a nossa Bolsa está caindo. Só que onde que o estrangeiro coloca mais grana? Nas empresas mais maduras, nas famosas blue chips, grandes bancos, às vezes elétricas, às vezes grandes empresas ligadas a commodities. Então esse momento, na verdade, acaba se traduzindo numa oportunidade para a gente. Oportunidade de comprar mais barato aquelas empresas que a gente gosta. Por isso que no mês passado eu fiz bastante aporte. Por isso que eu já estou olhando para muita oportunidade nesse mês. Já tenho falado isso para os membros aqui do canal. Fica o convite, né? Participe da comunidade. 70 centavos por dia você tem acesso a muito conteúdo extra, tá? Esse valor irrisório de 70 centavos, cara, se paga no primeiro aporte interessante que você faz, pegando uma oportunidade. Eu posso dizer para vocês, tem muita oportunidade óbvia aqui. Então coloca aí, clica no botão Seja Membro ou no primeiro link que tá na descrição e testa por um mês. Se você não gostar, você vai ter perdido aqui R$20. Tá? Mas eu tenho certeza que você vai gostar, assim como mais aí das 450 pessoas que estão na nossa comunidade aqui, tá? Planilha de preço teto, com preço teto das empresas, cálculo de dividendo, comunidade no Telegram, live, vídeo, muita coisa, beleza? Bom, então dado esse cenário que eu falei para vocês, né, dessa questão da oportunidade, o cenário tá mostrando pra gente então que o mercado tá falando pra gente, ó, aporta aí. Então vamos ver como que o analista aqui da Genial está entendendo a carteira dele. Olha só que interessante uma primeira coisa. Olha os proventos acumulados da carteira. Está ficando um cost interessante, né? Um yield interessante aqui. Tá? Então isso aqui é bastante positivo. Vamos ver aqui as mudanças, né? O que ele acabou pensando da carteira. Perceba aqui, tá? Ele tem empresas, vamos falar primeiro daqui o que ele tem. Tá? Banco, commodity, seguradoras, elétrica. Tá? Praticamente essa é a carteira dele hoje. Tem até telecom também, se você for colocar aqui. Então, bastante setor best. Algumas empresas que não fazem muito sentido na minha visão. Mantém JBS, não gostaria de ter. Aqui eu coloco dentro da caixinha de commodity, mas é uma commodity menos atrativa do que uma commodity de minério, como é o caso de Vale. Tá? Então, se for para se expor a commodity, eu prefiro petróleo
O minério, já falei isso aqui diversas vezes para vocês. Há quem goste de se expor aí à proteína animal, mas eu acho que tem outras variáveis aqui que, de novo, são mais dificuldades para analisar e aí eu prefiro não ter isso na minha carteira. Mas nada contra quem tenha. Tá? B3 aqui a gente coloca dentro do setor financeiro, apesar de não ser um banco, tá? Acho que pode acabar entrando junto. Só que, de novo, é uma oportunidade óbvia na minha visão hoje? Não. O que eu faria, para ser bem sincero? Concentraria a posição que eu tenho nessas duas empresas em posições já existentes na carteira. Ah, Bruno, mas você está concentrando um pouco. Talvez isso possa aumentar um pouco o risco? Sim. Só que eu prefiro concentrar um pouco nas empresas que eu já tenho um pouco mais de previsibilidade, perenidade de dividendo, do que adicionar outras duas empresas que podem até fazer sentido, mas não são o primeiro tier, sabe? Não são aquelas empresas mais óbvias. Essa aqui é a minha visão, tá? Você pode discordar se você achar que você deve, tá? Sem problema nenhum. O que ele fez em comparação com o mês anterior? Qual que foi a mudança dele aqui? Ele diminuiu um pouco o peso nas empresas, então perceba que ele diminui, ele realiza aqui basicamente um pouquinho de Banco do Brasil, ele realiza um pouquinho de Petrobras, ele realiza um pouquinho de Itaú, tá? E por que ele faz isso, gente? Justamente porque ele tá querendo, primeiro, acredito, né? Pode ser uma simples realização de lucro aqui, que ele considera interessante, um pouquinho só, colocar um pouco no bolso, às vezes para aproveitar uma outra oportunidade. É justo, apesar de eu não fazer isso aqui na minha carteira, justamente porque eu estou querendo ter o maior número de ação possível, mas também uma questão de composição de risco aqui, o que também é justo para a estratégia dele, tá? Ou seja, muito ruído em volta aí de empresas ligadas ao governo, às vezes a empresa já valorizou bastante, de certa forma, então ele dá uma pequena realizada. Não é nada estrondoso, é de 1 ponto percentual, gente, é de 11 para 10, de 11 para 10. Então nada que vá assuste assim, a gente considere um giro. Isso não é um giro de carteira, é simplesmente um mínimo rebalanceamento aí, tá? Eu não vou criticar isso daqui, porque eu acho que poderia ser justo, apesar de eu não fazer na minha, tá? Ele teve uma inclusão aqui de Cyrela no segmento, ele até explica aqui, tá? Optamos por Cyrela, por sua liderança no setor imobiliário, tá? O que oferece proteção contra oscilações de mercado. De novo, aqui há controvérsias nesse sentido, né? Se uma empresa do setor imobiliário faria sentido numa carteira previdenciária, justamente por essa volatilidade toda do mercado imobiliário. A verdade é que em momentos bons talvez consiga pagar um bom dividendo, mas isso não é tão perene assim e é pouco previsível, então por isso que eu opto também por não ter. Mas, de novo, do ponto de vista de diversificação, mitigação de risco, faz total sentido, tá? Perceba aqui que ele está tentando fazer um trabalho com as carteiras de dividendo, que ela não é para atingir a estratégia do Bruno, não é a minha estratégia. É uma carteira com foco em dividendos, mas que consiga atingir diferentes perfis de investidores que buscam renda passiva, que pode não ser simplesmente o meu pensamento, tá? Ou o pensamento seu. Por isso que eu gosto bastante dessa carteira. É um cara, um analista que na verdade está pensando, olhando para o mercado, diferentes perfis de investidores que buscam renda passiva, mas que às vezes não sejam tão previdenciários como a gente. Você entende? Então é por isso um dos motivos também de eu trazer aqui no canal. De forma geral, tá? Carteira muito bem construída, tá? A gente tem opções aqui ótimas, inclusive as que eu tenho aqui, que a gente faz a sobreposição Vale, BBSE, Banco do Brasil, tá? Essas são aqui as empresas que fazem sobreposição, é o que eu tenho. O que está no meu radar, Elet, que eu acho que faz total sentido, nesse momento também uma oportunidade muito justa, tá? Já falei isso aqui para os membros do canal. O que eu também gosto, Itaú, apesar de não ter, não gosto dessas duas que eu falei. Auren, um play muito assertivo que ele teve também ano passado com dividendo extraordinário. E Vivo, uma empresa interessante, apesar de ser meio boring demais, tá? Mas eu já tive Vivo na carteira antigamente. Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar aqui embaixo a sua opinião sobre essa carteira e o que você faria de diferente, tá bom? Forte abraço, valeu, falou, fui.